Olá, eu sou Cris Rosa, artista visual, professora de artes, integrante do Verve Coletivo. Esse é o Surto Criativo, o podcast do Verve Coletivo, um espaço para conversas sinceras sobre arte, cultura e os atravessamentos do nosso tempo. Hoje nós iremos falar sobre como a arte nasce da terra, da memória e do encontro entre pessoas. Bom, hoje eu vou apresentar aqui duas pessoas assim maravilhosas no mundo da arte, cada um do seu jeitinho. A primeira apresentação vai ser da Renata. A Renata Sais é artista visual, trabalha com pintura e com materiais da natureza, troncos, texturas, matérias que carregam tempo, memória, e também faz parte do Verve Coletivo. E também o Cristiano, que é o Cristiano Pereira, é agente cultural, ele foi diretor do Museu Casa Casimiro de Abreu, em Barra de São João, e tem uma trajetória assim muito importante na construção e do fortalecimento da cultura nos territórios. Então, essas duas pessoas maravilhosas estarão aqui conosco, e essa conversa é para quem acredita que a arte não é só objeto, mas experiência, presença e transformação. Eu vou deixar agora a Renata, né, fazer a sua breve apresentação, logo em seguida o Cristiano, para a gente dar início a esse bate-papo gostoso durante esse surto criativo. Renata? Olá a todos, olá. Eu sou Renata Sais, como a Cris falou, né? Sou artista visual, trabalho com pintura, eu uso pintura a óleo, com colagem e em materiais orgânicos, né? Usando como base os materiais orgânicos para desenvolver minha arte, né? E essa construção dessa pesquisa minha foi surgindo, assim, não foi de imediato, né? Foi assim, gradativamente, foi surgindo esse desenvolvimento desse meu estudo, de utilizar materiais orgânicos na minha arte, né? No começo, pintava em tela, tinta óleo na tela, depois eu comecei a usar colagem, e da tela eu passei para o compensado, depois comecei a fazer pesquisa com outros materiais orgânicos, né? Foi uma época assim, de testes, né? De fazer vários tipos de testes para você ver qual material que você se identifica mais, né? Que te toca mais, e que eu acho importante, né? Você tem que trabalhar com material que te toca, para você conseguir passar essa sensibilidade para as pessoas que estão, né? O espectador que está olhando sua arte, está apreciando, enfim. E aí foi uma coisa gradativa ao longo do meu percurso, enfim. Mas sempre usei a tinta óleo no começo, é uma coisa que eu gosto da tinta óleo, gosto da mistura, do cheiro da tinta óleo, gosto da textura dela, o tempo que você pode fazer várias misturas, mudar, ela demora para secar, então isso é uma coisa, eu gosto dessa plasticidade da tinta óleo, essa maleabilidade da tinta óleo, que eu acho que a tinta acrílica não tem, assim, no meu ponto de vista, no meu gosto, enfim. Muito bem. Mas aí foi indo, né? Isso aí. Muito bem. E agora o Cristiano, sua breve apresentação. Olá a todos, eu sou Cristiano Pereira, sou aqui de Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea ou região dos Lagos. Cristiano, envolvimento com a cultura a partir de 2011, e fiz um concurso para agente de segurança pública, sendo que da Fundação Cultural Casimiro de Abreu. E fui trabalhar numa biblioteca e me encantei com a história local, com a história do poeta, os encantos da cidade. Trabalhei na escola de música, escola de dança, no museu, como auxiliar administrativo. Fui motorista da Fundação Cultural. Tive a oportunidade de passar por várias partes da Fundação Cultural e fiquei muito envolvido com a questão das montagens dos eventos, né? A Fundação trabalha com vários eventos, e também com manutenção das casas. Então, eu fiquei muito próximo. Em 2021, de janeiro de 21, eu fui convidado a administrar a casa do poeta Casimiro de Abreu, e fiquei assim, até assustado pelo convite.
E, segundo a presidente da Fundação Cultural, foi uma indicação dos amigos de trabalho que eu daria uma resposta satisfatória. E aí começamos a trabalhar ainda na pandemia, e fui me encantando por essa questão de trabalhar com vocês, né? E para vocês, os artistas, escritores e cineastas, enfim, várias formas da nossa cultura. E eu saí agora da casa em agosto, mas continuo como ativista cultural, como agente cultural. Faço também um podcast, sou co-apresentador do Enquadrando a Cultura, vai ao ar toda quinta-feira, e em breve vocês serão convidadas. Oh, que maravilha! Obrigada, Muito bem, muito bem. Isso aí. Então, gente, como vocês estão podendo ouvir, ver a trajetória, né, desses dois artistas e em favor da arte, isso tudo quem ganha? Somos nós, né? Todos nós ganhamos. A Renata já falou um pouquinho para a gente desse começo na arte, como que ela percebeu que a natureza seria parte fundamental, né, desse trabalho, e lidar com a natureza e arte, né, é uma coisa assim maravilhosa, porque a gente pode ter vários surtos criativos, né, Renata? Sim, com certeza, né? Pequenos momentos, né? Observações que você passando, você passeando, você observa assim, um detalhe de uma árvore, uma textura de um tronco, ou uma folha, ou até mesmo a terra mesmo, a água, enfim. São coisas que acontecem que às vezes passam desapercebido, né? E que a gente deixa passar. E são coisas muito interessantes que dão espaço para você criar, desenvolver o seu trabalho, né? Isso é muito legal. Eu até vou falar, sair um pouquinho aqui, olhando o Cristiano, né? Foi até a primeira exposição que eu fiz individual, foi no convite do Cristiano, foi uma honra participar, não é? Na Casa de Cultura de Casimiro de Abreu, foi muito bom. E agradecer também, aproveitar aqui, que quem me apresentou o Cristiano foi o André Bringuente, vou falar o nome do André, que é um artista aqui de Friburgo também, um colega, né? Que moro aqui em Friburgo, não sou natural de Friburgo, eu sou de Niterói, mas moro em Friburgo desde a pandemia. E realmente, da pandemia para cá, me abriu várias portas, né? De trabalhar mais com a arte, né? Que antes não era tão profissional, era uma coisa mais de hobby. Então, na pandemia, quando eu vim para cá, eu me dediquei mais a estudar, a me dedicar mais à arte. E a natureza daqui é maravilhosa, Friburgo, a natureza é esplêndida. Eu sempre curti muito, sempre fui muito envolvida com a natureza, eu sempre gostei muito de caminhar, enfim, fazer trilha e tudo. Então, unir o útil ao agradável, né? Isso E aí. os artistas aqui são maravilhosos também. Então, eu estou agradecendo ao André Vinguete por ter me apresentado o Cristiano. E a gente fez essa amizade desde 2022, eu acho, não é, Cristiano? Né? Desde 2022 estamos aí nessa amizade, nessa parceria. E é uma honra estar aqui com vocês também, com a Cris também, que é uma artista super talentosa, né? E nós tivemos o privilégio de fazer um projeto juntos na exposição de Porto Alegre, não é? Fragmentos do Tempo, em Poa. Foi ótimo. Isso aí. E quem me apresentou ao Cristiano? Foi a Renata. Eu também fiz uma exposição lá, né, no Museu Casimiro de Abreu, sobre a gestão do Cristiano, e eu pude perceber durante todo o tempo toda a preocupação, todo o cuidado, todo o trabalho em que ele desenvolvia na casa, e assim, todos ganharam, né, em relação ao trabalho que o Cristiano, a dedicação ao amor, né, que ele se dedicou nesse período lá na casa, né, enquanto foi o gestor. E tenho certeza que pós-gestão da casa, né, muitas coisas já aconteceram e só a cultura tem a ganhar com essa pessoa, né, que é o Cristiano, um profissional que trabalha, que tem uma seriedade com os artistas, com os trabalhos
que a gente desenvolve e com todo esse trato, né? Então, eu vou direcionar uma pergunta para o Cristiano agora. O que te move dentro da cultura? Fala um pouquinho para a gente. Então, Cris, essa engrenagem é justamente essa conexão, né, que são feitas entre os artistas. Um abraço aí para o André Bringuente. E o André estava indo para o Louvre, e aí eu entrei na rede social dele, como Museu Casimiro de Abreu, e aí parabenizei, e ele falou que sucesso seria se fizesse a exposição aqui na casa. E o André abriu várias portas, né, várias janelas, com outros artistas, a Renata, e o André foi em agosto, né, e depois ele foi para o Louvre, e no ano seguinte, ao retornar, ele falou, olha, eu, infelizmente, muito triste, né, não tenho peças para expor sozinho, mas tenho um coletivo, o que você acha? E eu acho que foi o meu primeiro coletivo, foi trabalhar com 27, se eu não me engano, 27 artistas. Era 27, 27, né, no Mostra Lume. E essa conexão, né, esse olhar, a experiência de cada um de vocês nos traz uma esperança de trazer para a nossa população, para a nossa comunidade, algo melhor, né? São histórias diferentes, são olhares diferentes. É essa vivência, né? Eu cheguei para trabalhar com cultura, eu trabalhava numa indústria de alimentos até chegar na região, depois fui trabalhar numa concessionária de energia e caí na cultura como vigia, né? Hoje mudou a nossa nomenclatura, e essa semana foi numa confraternização da Secretaria de Segurança Pública e pude me deparar com um jovem que é músico hoje, ele toca, é o Gilmar Borges, ele é guitarrista, ele está tocando aí com uma artista na atualidade, e esse jovem foi aluno da escola de música com a qual eu trabalhei. Então, a minha história com a cultura, ela não foi só no Museu Casimiro de Abreu, né? A gente percebe no olhar, Cris, de um pai. Por exemplo, a gente inicia o ano na escola de música, na escola de dança, e nem o pai acredita que o filho vai chegar até o final do ano fazendo balé, fazendo uma pintura, dedilhando um violão. E quando chega na apresentação de final de ano, na audição, que a gente vê o sorriso desse pai, não tem preço. Né? Não tem preço. Eu falei a semana passada no podcast que esse é o valor do meu salário. Eu tenho hoje professores, professor Yuri, ele foi aluno da escola de música, saiu, foi para a faculdade, fez o concurso, ele hoje é meu parceiro de trabalho. Então, ver o André lá no Louvre, a tia Eva está pelo segundo ano consecutivo com um presépio, dentre 100 presépios do mundo todo, um presépio da nossa região, da nossa parceria lá no Vaticano. Então, é isso que me move. Maravilhoso, com certeza. Ver o crescimento de vocês, artistas, porque vocês estão sempre trazendo algo novo, novidades, a expressão de vocês para o nosso público, que os ouvintes, que são as pessoas que visitam as exposições, e não são pessoas, muitas vezes, não são pessoas que entendem de cultura. Muitas vezes são leigos, são pessoas que nunca entraram numa mostra de arte, e nós podemos trazer. A Renata trouxe para a gente uma palestra, um workshop sobre a exposição dela, né? Os alunos ficaram encantados. A princípio, a gente pensa que ninguém está prestando atenção, mas no final vai uma meia dúzia. Mas como é que faz isso? Como é que faz aquilo? E através de vocês é que nos dá a esperança, de passar a esperança para as outras pessoas.
Muito bem. Eu percebo que tanto na criação artística quanto na gestão cultural existe algo, né, em comum, que é esse cuidado com as pessoas e com as histórias, né, que nos formam. Agora a gente vai falar um pouquinho da natureza, território e memória também. Renata, diz para a gente, quando você traz troncos, madeira, materiais naturais para o seu trabalho, o que exatamente você deseja provocar em quem se encontra com essa obra, com esse tipo de obra? Fala para a gente um pouquinho. Olha, Cris, quando eu pego essa peça, né, porque geralmente ela chega bruta, eu escolho, ela me chama atenção, né? Eu resgato esse material que ia para o lixo, esse material vai ser jogado fora, né? Que eu pego as minhas peças de madeireiras, que elas fazem aquelas tábuas, né? E a parte que eles descartam, eles vai para o lixo, enfim. Eu pego, faço esse garimpo, né, desse material, e a peça que mais me chama atenção, eu pego e começo a olhar. A partir daí começa o meu processo criativo, né? Eu olho a forma dela, olho os veios dela, né? Tem os desenhos, cada peça tem um desenho diferente. A partir desse desenho, eu começo a fazer o tempo, né? Porque esses veios significam o tempo, né? Porque conforme mais veios tem a madeira, ela é mais velha, né? Tem aquelas circunferências, mas você conta os anos da madeira, da árvore, através desses veios. E isso é uma referência ao tempo. Então, eu faço esse link, faço essa ligação do tempo, né, da vida, né, desse objeto que um dia era um ser vivo, um ser vegetal, mas era vivo, tinha uma vida, né, e tento passar isso para a gente, né, como ser humano, para tocar. E todos nós, mesmo nós somos humanos, mas tanto os humanos quanto os animais, enfim, tem o período de vida, né? Tem a sua história, né? Então, eu tento tocar as pessoas através fazendo esse link, né? Muito bem. Eu começo assim, enfim. Perfeito. Muito bom, muito legal, porque a gente percebe que muitos artistas, né, têm essa ligação com a natureza e desenvolvem a sua arte através desses materiais, né, que muitas das vezes são descartados, não é isso? Então, Cristiano, fala para a gente um pouquinho agora, na sua experiência como agente cultural, né, como que você vê essa relação entre arte e território e essa identidade local dentro dos espaços culturais e museus? Como que você percebe isso? Então, Cris, para a nossa cidade, é uma responsabilidade muito grande levar o nome do poeta Casimiro de Abreu, né? E a gente percebe que a gente precisa, os centros culturais, museus, bibliotecas, nós somos um link do poder público para a comunidade, né? E é onde nós criamos espaços. E não sei se vocês perceberam, mas eu me emocionei aqui ao ouvir a Renata falar que foi a primeira exposição individual dela, né? Foi. E foram vários artistas que a casa, não foi o Cristiano, foi a casa do poeta Casimiro de Abreu, abriu esse espaço, né? E essa um artista que não era nem daqui da nossa cidade. A Renata lá de Lumiar, né, de Friburgo, a Cris lá de São Gonçalo, Itaboraí, perdão, e vários outros artistas que trazem para a nossa comunidade, para a nossa população, a sua leitura artística, o seu carinho. E eu percebi que, como gestor, nós precisamos ter esse olhar, ter essa presença e esse olhar para, como vou dizer, tentar perceber os artistas, né, na comunidade local, na cultura fluminense, né, na cultura do nosso estado, que é possível fazer cultura. E muitas vezes as pessoas têm os seus sonhos travados por falta de oportunidade.
Por Eu falta já falo assim um pouquinho que essa deve ser até um dos desafios, né, Cristiano? Essa questão, né, da cultura no Brasil, na Com verdade. certeza. Nós percebemos que até alguns funcionários da casa, mas você vai dar oportunidade para essa pessoa? E, e aí eu percebo que quando eu cheguei na região, eu havia feito um curso de operador de sonda de perfuração de petróleo. E tinha uma vaga, eu estava desempregado, tinha uma vaga, e essa vaga ela precisava de pelo menos um mês de experiência. E aí eu falei, mas como é que eu vou ter essa experiência se eu não tiver essa oportunidade? Uhum. O André, ele sempre me informa, né, dos acontecimentos, o que sai nas revistas, nos livros, da trajetória dele, né? E o André, um artista belíssimo, inclusive tem aqui atrás o André Bringuente, uma tela do André, e ele falava que ali em Friburgo ele não tinha oportunidade. E a gente precisa, né, ter esse carinho, né, abrir as portas, assim como o Casimiro de Abreu teve aos 15, 16 anos lá em Portugal, pode ser considerado o primeiro artista brasileiro a ser reconhecido na Europa, e ele Casimiro. teve essa primeira oportunidade, porque nem o pai acreditava. Então, é essa questão, né, que a gente precisa, como gestor cultural, né, ter essa visão e ter esse compartilhamento com vocês, com os artistas, e com a população, porque Aí, sem a população, o artista vai produzir para quem, né? E exato. sem o artista, a população não vive a cultura. Exato. A gente precisa de políticas públicas estáveis, essa falta dessa continuidade, né? Então, a gente precisa ter essa formação de público, de resistência, né? Essa coletividade é É importante, importante, é e essa verdade. esperança, né? Que a gente, todo artista e também todo fazedor de cultura tem que ter sempre, né? Eu, Por falar nesse fazer artístico, né? Nós temos muitos desafios. Renata, quais são os seus desafios hoje, desse fazer artístico? fazer artístico, os meus desafios. Antes de eu falar, eu só vou pegar um gancho, né, que você da sua primeira fala da conversa cristiana, né, que depois eu vou falar vou fechar com o Sim, minha observação, enfim. A arte tem que ir para todos, né? A arte tem que todos têm direito de ter essa cultura, né, da arte, né? Não só numa cidade, na capital, né? Mas os municípios também, as cidades pequenas também, porque tem estudantes, enfim, tem instituições, enfim, que é importante ter essa visão, né? E essa diversidade de várias artistas de lugares diferentes que não são daquele município é importante porque traz esse diferencial, né? Esse olhar uhum, diferente, o novo, né? Enfim, sim, então eu acho muito importante o olhar para os municípios pequenos, não só para as grandes capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, sei lá, Porto Alegre, enfim, vamos, né? Belo Horizonte, enfim, mas os pequenos municípios, pequenas cidades, para chegar à arte, chegar à cultura, seja artes visuais, música, teatro, dança, para esses municípios. Eu acho extremamente importante, né? Porque a arte tem que ser para todos. sim, Todos têm que ter esse direito da arte, de você ver arte. Principalmente esse detalhe de você trabalhar com crianças, né? Com colégios, né? Enfim, sim, fazer esse trabalho institucional, educativo, né? Porque você está gerando, você está dando uma sementinha ali, né? Que essa sementinha vai germinar, vai crescer, vai florescer, né? Você está dando oportunidade para as crianças, né? Para os sim, adolescentes, eles abrirem a mente, né? E ver um outro lado, né? Uma coisa que eles nunca tinham visto. Eu acho muito importante. Eu estou até falando nesse ponto porque a experiência que eu tive lá na exposição individual com os alunos foi uma coisa muito gratificante para mim, foi um retorno muito bom.
em termos da curiosidade deles, mesmo, das perguntas. Uhum. Eu amei a experiência, achei foi super gratificante. E, então, a partir desse ponto, né, eu acho importante a arte ter um pouco, ser um pouco educativa, ter um pouco questionamento, fazer pensar, fazer parar e pensar por que isso está aqui, por que não? Porque, através da arte, desses pequenos questionamentos, do ponto de vista, não assim totalmente político, não, mas de melhorar assim, o mundo que nós vivemos, vamos dizer, que a gente consegue tocar os pequenos. Eles vão ser tocados sem nem saber que foram tocados eles vão mudar aos pouquinhos sem nem saber por que mudaram, entende? Sim, Eu acho que é muito importante isso. é a Uma coisa formação do público. exatamente. E eu Uhum. acredito assim piamente que todos os artistas que sejam qualquer área, né, teatro, dança, balé, enfim, artista visual, né, tem que ter esse trabalho, né, de você tocar o outro, porque o que vai ficar da tua arte é isso. Esse vai ser o retorno, não é? Acho que o maior retorno de um artista é ter essa troca, né? Você vê essa modificação, esse questionamento, e você vê a mudança, né, com o passar dos anos. Eu acho isso importantíssimo. Isso aí. Muito bom, muito bom. A gente já está quase caminhando aí para o nosso finalzinho de bate-papo, não é? Mas antes, eu vou fazer aqui um pequeno surto com vocês. Vocês terão que me responder em apenas uma ou duas palavras, não pode ser muito, tá? Vou fazer um ping-pong, ok? Então, eu vou Ok, começar com a Renata, depois eu passo para o Cristiano, e tá. assim, até a gente terminar, tá bom? Ok. Uhum. Pouquinha coisa, mas vai ser legal. Renata, sem pensar muito, tá bom? Uma Ok. obra de arte que marcou sua vida. Ai, Cris, uma obra de Peguei. arte que marcou a minha vida Isso. foi uma obra de não sei se bem muita gente conhece, um artista que se chama Selmo Rodrigues, da região de Niterói, Hum. que ele era meu professor, né? Eu era uma menina de 12, 13 anos, e ele fez uma obra maravilhosa, que era sobre Serra Pelada, mas a obra devia ter uns 3 metros ou 4, sei lá, por 2. Era assim um painel enorme, mas era uma coisa tão linda. A partir daquela obra, eu falei, gente, eu quero, sabe, eu me espelhei muito nele. Eu acho que eu pinto a óleo por causa dele. Ele não está mais aqui, ele já faleceu, né? Bom, Mas qualquer pessoa de Niterói conhece Selmo Rodrigues, maravilhoso pintor. Selmo Rodrigues, ele, assim, década show de de 80, bola. e eu me baseei nele. Não é um grande mestre, assim, mas, para mim, ele me influenciou muito, 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 muito mesmo. Eu muito bem. agradeço, Gente, gratíssima, super ó, grata. aqui tudo, né? Tudo acontece, né? Então, carro passando de som, enfim. É a Cristiano, vida, é a um, vida, assim, né? isso. Um É a lugar que vida. te inspira. Barra de São João, Casimiro de Abreu. Muito bem, tinha que ser, né? Hum. Renata, um material, objeto ou elemento que te representa. Uma folha, Uma folha. uma folha. Cristiano, tempo, aliado ou inimigo? Aliado, 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 com certeza, aliado. com certeza, né? Só o tempo, né, Cristiano? O tempo diz tudo, não é verdade? Renata, uma música que combina com o seu processo criativo. Ai, meu Deus. Ai, Cris, a música combina com processo O criativo, povo quer gente. saber. Eu adoro a AC/DC, olha só, eu gosto de AC/DC, gosto de Iron Maiden, não tem nada a ver com o que eu faço, mas eu pinto escutando The Number of the Beast, de Iron Maiden, e Uhum. eu pinto escutando AC/DC, não é? É muito louco, mas é muito doido, né? Mas eu me inspiro. Tá valendo, né? Cristiano, um livro que todo artista ou agente cultural deveria ler. As Primaveras. Todos cantam sua terra. Também vou cantar a minha, Casimiro de Abreu. Olha, Que lindo. muito bom, muito bom. Renata, o que a arte salva em você? O que a arte salva em mim? Esperança.
Esperança. Muito bem. Cristiano, um surto criativo inesquecível que você teve como agente cultural? Que deu assim, tá, vou fazer isso e tem que ser isso. Eu tive vários. Tive vários. Mas o que mais te marcou assim? O que mais me marcou foi estar participando de uma mostra assim, de tela verde, e quando nós nos deparamos pela manhã, nosso aparelho de som não estava funcionando, nosso telão estava com problema, a falta, né, de descontinuidade ela é muito grande. Mas e eu acordei assim, meio triste com tudo isso e pensei o seguinte, e falei para a professora Viviane Reis, falei, Viviane Leal, perdão. Falei, Vivi, o sistema ele trabalha para emburrecer as pessoas, mas eu não vou contribuir com isso. Nós vamos fazer do jeito que está, do jeito que vamos fazer de coração. E ficou belíssimo o trabalho. No final, a devolutiva foi um curta-metragem que os alunos nos devolveram. Olha, que maravilha, né? Maravilha, que lindo. Muito bom. Muito bonito. Renata, última pergunta para você. O que te faz continuar? O que me faz continuar a pintar é minha paixão, é o ar que eu respiro, é o estar viva. É isso. Me arrepiei. Cris, algo que você ainda sonha criar ou realizar? Mais oportunidades, tanto para artistas locais, para os artistas, né? É o que a Renata falou, a cultura ela deve ser acessível. Acessibilidade cultural. Sim. Eu acho que, resumindo, acessibilidade cultural. Muito bem, muito bem. Gente, assim, eu estou muito feliz, né, desse bate-papo aqui tão gostoso, né, tão entre artistas, né, esse fazedor de cultura que é o Cristiano, e assim, muito gratificante. Considerações finais? Alguém? Você gostaria de falar alguma coisa, Cristiano, para a gente encerrar esse bate-papo? Cris, para mim é um presente estar participando aqui com vocês, né? Em 2023 eu passei por um processo cirúrgico e no dia de hoje eu estava numa UTI há 2 anos atrás. O ano passado já estava trabalhando e hoje estar aqui com vocês para mim foi um presente de Natal. Obrigada. Um presente de Natal, de Ano Novo, de aniversário, de tudo. Estar com vocês, para mim, sempre é um presente. Eu pretendo continuar fazendo cultura, né? Aprendendo com vocês, aprendendo a lidar com as pessoas, né? E trazer também para as pessoas, e muitas vezes as pessoas, por falta de acessibilidade, as pessoas não dão credibilidade. E quando a falta de oportunidade com a oportunidade elas se encontram, isso dá uma liga legal, né? Isso aí. Sim, perfeito. Bem. Nós que agradecemos, né, por essa oportunidade de te ouvir, de você falar, né, de tantas coisas que emocionaram, que vão ficar para a história, né, Cristiano? E, Renata, suas considerações aí finais? Gente, nós estamos começando um novo ano, 2026, e o ano de 2000, o ano que passou, 2025, foi um ano maravilhoso. Eu conheci artistas maravilhosos do Verve, que são alunos da Escola Nano, do Tomás Pacheco, e graças a esse curso, que nós nos conhecemos através desse curso, Mercado da Arte, todos nós nos conhecemos,
abriu portas, né? E teve um aprendizado maravilhoso. E essa troca desse coletivo, do Verve Coletivo, está sendo uma troca maravilhosa. Aliás, 2005 foi assim, maravilhoso, porque todos uns estão ajudando os outros, dando dicas aos outros, né? Apoiando, né? E isso é muito importante. E todo mundo está crescendo, não só eu, mas os outros colegas também. Né? Então, foi muito gratificante. Né? Com certeza. Olha, a arte é isso, gente, é encontro, é território, é memória viva, não é? Que essa conversa inspire você que está nos assistindo a olhar para a cultura como um espaço de cuidado, de escuta e de transformação. Tá? Se esse episódio te tocou, compartilhe, comente, envie para alguém que acredita na arte e na cultura também. Esse gesto também é um ato cultural, tá bom? Então, muita gratidão nesse novo ano aí que está começando. Né? Muita cultura para todo mundo, muitas oportunidades e bora ser feliz, né, gente? Muito obrigada. É isso aí. Obrigada, Cris. Gratidão. Obrigado. Ok.